E aí, pessoal, beleza? Eu vou fazer uma revisão aqui baseado no material da Aprender Fácil Estatística, né? Aprender Estatística Fácil. Foi um material bacana que eu licenciei aí. Trago para vocês, tá? Tranquilo? Então aqui ele dá um resumo do que é estatística, a ciência que trata a coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados, e auxilia na tomada de decisões. De fato é o que a gente está fazendo aí desde o início do curso, né? Sob uma condição de incerteza. Há várias áreas do conhecimento cujos estatísticos são bastante utilizados, né? Desde, por exemplo, a bioestatística, que, por exemplo, nada mais é do que a aplicação das ferramentas de estatística em problemas relacionados às ciências da vida e da saúde. Por exemplo, medicina, biologia, ecologia, a medicina muito utiliza desses conceitos, né? Então, uma regra fundamental que devemos seguir é que a estatística deve simplificar e não complicar a interpretação dos dados. Caso suas análises estejam complicando a interpretação dos dados, volte, pois há algo de errado, né? O que seria a estatística analítica, que pode ser dividida em descritiva e inferencial. Tá? A descritiva que a gente está estudando agora, né? Inferencial que a gente vai estudar depois. A descritiva é representada pelo quê? Um conjunto de métodos que vai de fato descrever os valores de uma variável, né? Então a gente tem um conjunto de dados e esse conjunto de dados pode ser, uma vez coletados, são descritos ou resumidos, né? em uma representação, né? Como por exemplo cálculos de valores de tendência central que a gente já viu. E aí o objetivo é fazer com que eles sejam facilmente compreendidos, e de fato é. Né? Veja que os dados na estatística descritiva, que a gente viu já, não tem muita complicação. Então, isso se dá por meio de quê? De organização, simplificação, descrição e apresentação dos dados. A gente organiza e simplifica, por exemplo, em medidas de tendência central, medidas de dispersão, né? Apresenta esses dados em gráficos e coisas do tipo. Então, tabelas e gráficos e medidas que resumem os dados brutos são as ferramentas da estatística descritiva. A gente trouxe tabelas, né? Dados estruturados em tabelas, onde eu tenho linhas, colunas, né? Onde eu tenho registros, campos que identificam cada informação, e temos também gráficos para visualizar, para me dar uma visão macro daquele conjunto de dados, e também medidas que resumem aquele conjunto de dados, como média, mediana, medida de dispersão, como desvio padrão, variância, amplitude e tudo mais. Na estatística inferencial, que é representada por um conjunto de métodos que faz uma análise que nos permite tirar conclusões que são inferências, vai inferir. A gente vai chegar em uma conclusão da população a partir da amostra. Você vai ter um conjunto de dados representativos da população, e a partir daquele conjunto de dados que a gente chama de amostra, a gente vai inferir a população. Por exemplo, você tem uma amostra de pessoas de uma certa cidade, e você tira a média da altura daquelas pessoas. Um exemplo, não considerando se é homem, se é mulher, você vai tentar inferir a média da população. Vai existir ali um erro, né? Vai existir ali um erro. Isso é um exemplo, né, que a gente aprendeu lá em intervalo de confiança, como já nas aulas, inclusive, do módulo 2, né, que seria basicamente de estatística descritiva, mas aí a gente deu umas entradas já em estatística inferencial. Então, alguns exemplos de análise e testes de inferência são QI quadrado, teste T, a nova correlação. Vamos estudar algumas dessas aí, né? Regressão linear, regressão logística, são inferências. Beleza? Aqui o conceito de população e amostra, como você já sabe, população definido como a totalidade de elementos que compõem determinado conjunto, por exemplo, a população de uma cidade. Mas população aqui na estatística não necessariamente é apenas a população no sentido que a gente conhece de pessoas, né, de uma região, por exemplo. Mas pode ser, por exemplo, os torcedores de um clube, de um time de futebol. Né? Não tem como você, talvez, coletar, né, entrevistar todos os torcedores de um time. Né? Mas você pode aí verificar uma amostra, né? E por exemplo, analisar a idade dessas pessoas, se
são predominantemente mais velhos, mais jovens, né? E aí, aí seria uma amostra, né? A população seria o todo o conjunto, né? É a totalidade dos elementos. Esses elementos devem ter algumas características que o conectem, como por exemplo, o exemplo que eu dei agora, a característica seria torcedores do time de futebol X, certo? Já a amostra vai ser o quê? Definida como o quê? Como uma parte, um subconjunto dos elementos que compõem a população. Beleza? Então eu tenho população, a totalidade dos elementos que compõem um determinado conjunto, e a amostra, uma parte dos elementos que compõem a população. Aí alguns exemplos de populações. Pessoas residentes na cidade de Curitiba, cães que vivem em um determinado canil, tudo isso são exemplos de populações. Árvore dentro do Parque Nacional da Tijuca, alunos matriculados em uma determinada disciplina, peixes que vivem na Lagoa da Conceição em Florianópolis. Alguma dessas populações é meio que inviável que você consiga ter uma coleta de dados de todos os elementos. Né? Então aí é onde eu tenho a necessidade de ter a amostra dessa população e saber fazer uma boa amostragem. Então ao a gente conduzir amostras, né, uma amostragem dessa população, a gente vai coletar dados de apenas uma parte, né, desses elementos. E aí a gente vai ter uma amostra desses elementos. A forma, as estratégias de coletar esses dados são várias, né? E aí mais na frente a gente vai trazer, principalmente quando a gente for falar de inferência. Beleza? Então, como está dizendo aí, ó, fazer você analisar todos os dados da população, né? Fazemos isso pois seria muito custoso e levava muito tempo e dinheiro, coletar dados de todos os elementos da população. Né? Então, além disso, coletar todos esses dados se tornaria um processo extremamente desnecessário se a gente tem técnicas estatísticas que a gente pode seguir no passo que vai ser proposto aqui. Né? Aí a gente tem o erro amostral. Né? O que seria esse erro amostral? Uma amostra ela nunca vai ser perfeitamente igual à população. Então a média da amostra ela vai ter um valor que vai ser diferente da média da população. Você pode até fazer essa experiência. Imagina aí populações que você consegue contar de fato, por exemplo, de alunos de uma certa disciplina. 50 alunos lá. Você consegue sim tirar ali, verificar, né, medir a altura de cada aluno e tirar a média da população. E ao mesmo tempo ali fazer uma amostra com 10 alunos aleatoriamente e tirar a média daquela amostra, um exemplo, né? Então você aí vai ter um erro amostral, que é a diferença, né? Que é exatamente a diferença entre o resultado da amostra e o valor verdadeiro da população. Né? O problema do erro amostral é que ele atrapalha quando a gente tenta, deixa eu ver como é que eu explico isso aí. Quando a gente quer inferir características da população a partir dos dados amostrais, ele não dá ele não nos dá um valor correto, certo, né? Exato. A gente pode levar a conclusões erradas a partir por causa do erro amostral, né? Se esse erro amostral, que é a diferença do valor real da população pelo valor da amostragem, se ele é muito grande, ele vai atrapalhar sobre isso aí. Você, por exemplo, se você tira, digamos que a altura dos alunos, né, de fato, medindo todos os alunos, deu lá uma altura de 1,75 m, um exemplo. E aí tu pega um grupo de alunos que, por azar do destino, né, se você faz só uma amostra na população, tu pega um grupo de alunos que são os menores da turma e deu uma média de 1,60 m. Ou seja, o erro amostral ele seria muito alto aí, né? O erro amostral seria muito alto. Ele estaria ali numa diferença de 15 centímetros. Né? Então, problema desse erro amostral aí é que ele a gente pode inferir, dizer que a média da população é 1,60 m, né? Mas existiria aí esse erro, né? Que se for um valor alto,
a gente vai ter uma inferência errada. Aí entra também a questão do que a gente discutiu, o intervalo de confiança. A gente vai revisar também aqui, né? Mais à frente. Porque o intervalo de confiança, você realiza um cálculo com um grau de segurança. Você pode calcular ali com 95% de confiança, que de todas as amostras, né, aquilo que eu expliquei, de todas as amostras que eu tirar, por exemplo, de 100 amostras, imaginem que eu faço 100 coletas de 10, podendo repetir os valores, claro, né? Senão não daria, só daria 3 amostras, 5 amostras, né? Se eu tenho 50 alunos e faço amostras de 10, só daria 5 amostras, mas podendo repetir, você tira 10, coloca de novo lá no saco, tira a média daqueles 10, depois tira outros 10 e vai tirando essas médias. Inclusive, isso é uma técnica que a gente vai estudar mais na frente e discutir melhor, de bootstrapping, tá? Para evitar a distribuição não normal, né? Quando a gente tem distribuições não normais. Que não tende a uma distribuição normal. Mas aí, não vou entrar nesse detalhe agora, o que eu estou querendo dizer é que se você fizer isso 100 vezes, né, a gente consegue garantir em 95% dos casos um intervalo de confiança de quanto estará ali a média das amostras. E aí você inferir que a média da população está naquele intervalo, né? E aí você vai poder dizer, ó, a média da população, eu digo com 95% de certeza, vamos dizer que ela tem 1,75 m, mas de várias amostras que você tira, você consegue dizer, né, com um grau de confiança de 95%, que a média da população vai estar ali, digamos, entre 1,68 e 1,77, um exemplo. Né? Então é um intervalo, que você tem ali uma área, né? Ela está entre 1,68 e 1,77. E de fato estaria aí contemplada, porque ela estaria, a gente está supondo aqui que seria 1,75. Então, o que causa muito esses erros, né? Dados coletados, registrados ou analisados incorretamente, né? Comum. Flutuações amostrais aleatórias, né? Por exemplo, quando que é o exemplo que eu dei, né? Você pega uma amostra aleatória, mas de um conjunto de dados ali que teoricamente não representou bem a população. Então é bom evitar isso aí, tendo atenção para evitar erros, às vezes, de digitação, né? Corrigir, verificar mais de uma vez e tudo mais. E a questão das amostras aleatórias, é importante realizar um cálculo amostral, que a gente vai discutir mais na frente também. E aí, se for necessário, né, até quando der, aumentar o tamanho da amostra. O tamanho da amostra também tem um cálculo amostral que vai dar, de acordo com o que você está querendo fazer, qual seria o tamanho da amostra ideal. Isso também de acordo com o grau de confiança e tudo mais, né? Quanto maior o grau de confiança, você vai precisar também aumentar o tamanho da amostra. Mas aí vai tudo depender de recursos que você tem para aquele seu contexto e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Um fato óbvio é que quanto menor o erro amostral, melhor. Né? Mas então como é que a gente pode diminuir? Simplesmente calculando um tamanho amostral adequado e coletando por meio de um método amostragem apropriado. Calculando o tamanho amostral, existem ferramentas que permitem, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta mais à frente do curso, que permite você fazer um cálculo amostral, né? E também saber, né, coletar, né, coletar os dados, né, utilizando um método apropriado, né? E a gente vai discutir isso aí mais na frente também. Então, por que é importante que eu saiba da existência do erro amostral? Para que entenda a importância de que seja feito um cálculo de tamanho amostral e uma amostragem adequada. Então, o erro amostral ele vai aumentar se o tamanho da tua amostra, por exemplo, não for a ideal para o grau de confiança que tu quer dar. Eu fiz aqui uma amostra, peguei 10 pessoas da cidade de João Pessoa aqui e fiz uma média, e inferi que a média da população da cidade. Não há nem de perto aí uma possibilidade que de 10 pessoas seja representativo. Então existe, a depender do que você vai fazer, inferir uma população, por exemplo, no intervalo de confiança entre médias, né, da população, na média da população, intervalo de confiança, qual é a média da altura da população, por exemplo, existe um cálculo específico, né, uma ferramenta, a gente não vai entrar aqui em detalhes dos cálculos, mas de uma ferramenta que você apenas seleciona lá, diz qual o grau de confiança que você quer,
Diz também outra coisa que a gente vai discutir mais na frente, que é o tamanho do efeito, né? A gente é outro conceito que a gente vai discutir mais na frente, e a ferramenta vai lhe dar o tamanho da amostra. É muito importante calcular o tamanho da amostra. E aí vem as variáveis e os seus tipos, é algo que a gente já discutiu também. Né? São os elementos de uma população, eles podem representar inúmeras condições ou até características que a gente observa, que a gente conta, que a gente mede. Né? Então essas condições ou características são chamadas de variáveis. Por exemplo, a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa. Aí exemplo, cor do olho em indivíduo de espécie humana. Então qual é a cor? É uma variável. Ora é verde, ora é azul, ora é castanho, ora é preto. Né? Ora é o que mais? Pode-se dizer que castanho claro, que não é nenhum nem outro. O peso em indivíduos de uma espécie. Aí qualquer de canis, né? Familiares. Também é uma variável. Por que variável? Porque vai, para cada pessoa tem um peso. Para cada cão aí, né? Teria um peso. Quantidade de filhotes em ninho de determinada espécie de ave. Temperatura média no município do Ceará, essa temperatura dá acima de 50. Estado civil de indivíduos de Fortaleza, escolaridade de adultos, todos esses valores são variáveis. Né? Todos esses valores são variáveis, porque são valores que vão mudando de indivíduo para indivíduo, de elemento para elemento. E aí uma revisãozinha, né? A gente tem a população, totalidade dos elementos, a gente tem a amostra, que é durante a amostragem da população, a gente coleta uma parte dos elementos totais, e a gente tem o elemento, né, que é o indivíduo, né, que a gente vai chamar mais na frente, a unidade experimental, né, o elemento aqui pode ser uma pessoa, não necessariamente vai ser aí, né, representado. Então, de cada elemento amostrado, né, a gente vai extrair as informações de interesse. De cada elemento desse coletado da amostra, a gente vai extrair as informações de interesse. Ou seja, as variáveis, né? Por exemplo, a gente pode extrair o peso de uma pessoa, a altura, a cor do olho, a idade, a temperatura do corpo, dias de internação, o que seja. Tudo isso são variáveis. E você pode ir para cada pessoa, por exemplo, nesse exemplo aí, você a cada linha, né, a cada registro, você daria todas essas informações para uma pessoa. Em um dado estruturado, você teria campos, cada campo seria o quê? Os valores das variáveis, por exemplo, campo 1 seria o peso, certo? Campo 2, altura. Campo 3, cor do olho. 4, idade, temperatura corporal e assim por diante. E cada linha, imagina aí uma planilha de dados mesmo, né? Que é assim que a gente vai trabalhar. Os elementos, né? Os elementos amostrados. Então essas variáveis, elas podem ser quali e quanti, né? Qualitativas e quantitativas. Né? Qualitativas, elas são categorizadas, ou seja, quando os dados são distribuídos em categorias. E quantitativas, elas são numéricas, quando os dados são expressos por números. Certo? Então, as variáveis qualitativas são classificadas em nominal e ordinal. Né? Ou seja, quando eu estou, por exemplo, cor do olho é qualitativo. Ela é ordinal ou nominal? Ela é nominal. Não tem uma ordem. O olho verde é maior do que o olho castanho. Vem primeiro, vem depois. Não tem uma ordem. É como religião. É uma categoria, não é um número isso aí. Não é um número no sentido que você é um número real, um número inteiro. Não é. Você não conta 1 mais 1. Você não conta evangélico mais católico. Não faz sentido essa conta, né? Então são nomes, né? São variáveis qualitativas nominais. Ordinais, sim. Apesar de serem qualitativas, serem uma categoria, existe uma ordem. A escolaridade é um melhor exemplo, né? Por que existe uma ordem? Você não pode ser doutor sem antes ser alfabetizado. Né? Então existe uma ordem aí de você chegar de alfabetizado até um doutorado. Então são variáveis ordinais, muitas vezes representadas por números. De forma qualitativa, sim. Você pode ter alfabetização, aí você tem primeiro grau, ensino fundamental, né? Fundamental 2, ensino médio, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, você tem qualificações, mas você pode representar como ordinal. 1, 2, 3, 4. Porque está dizendo ali que o número 8, quem é do número 8, passou por todos os demais. Né? Existe uma ordem ali. Ou passou, no caso da escolaridade, ou está acima dos demais em outras situações que podem ser também consideráveis. Por exemplo, quando você vê assim, dê uma nota aqui de 1 a 5.
Isso pode ser um valor até também inteiro, né, aí, quantitativo, mas você pode falar como um valor ordinal, né, que você, ou você diz de A a E, sua nota de A é sendo A melhor e E a pior, né? E as variáveis quantitativas, que podem ser discretas ou contínuas. Discretas é aquelas que não tem como ser meio, fracionado, não tem 2,5, 2,3, não tem como. Quantidade de filhos, você tem 2, você tem 3, você tem 1, tem 0, tem 4, tem 5, assim por diante. E contínua, que aí sim representa uma medição, e aí pode assumir valores fracionários. Por mais que você queira representar o peso em gramas, por exemplo, e dizer que, ao invés de a pessoa dizer que tem 70,5 quilos, né, ou dizer que tem 70 mesmo ou 71, mas pode ser uma variável contínua, assim como a altura, né, falando tem 1,75 m, mas eu não quero representar como 1,75 m, eu quero representar como 175 centímetros, é uma variável discreta. Não, caracteriza como contínua, ele tem 175,0 mesmo, porque você pode, a gente sabe que a pessoa pode ter 175,5, né, por mais que você queira representar sem a casa decimal. E aí a representação, né, um resumozinho dessas variáveis qualitativas e quantitativas, nominal, identifica nomes, né, ordinal ordena, discreta conta, faz uma contagem, e contínua é uma mensuração. E aí tá exemplos, né, sexo, religião e tipo sanguíneo. A variável qualitativa nominal é muito comum. Ordinal, escolaridade, classe social também, gravidade de uma doença. Classe social por quê? Porque a gente sabe que quem é da classe A tem mais condições, tem dinheiro, tem finanças maior do que quem é da B, quem é da C e assim por diante. Contagem discreta, por exemplo, número de filhos, número de habitantes, quantidade de dias, tudo isso são exatos. E a mensuração, altura, peso, tempo, né? Variáveis contínuas. Isso é muito importante depois por causa dos tipos de testes mais na frente, lá em estatística diferencial, na introdução em estatística diferencial que a gente vai ter para se utilizar. Beleza? Então, apesar de não ser muito indicado, a gente pode transformar variáveis quantitativas em variáveis qualitativas, certo? Por exemplo, você pode pegar aí pessoas de entre 1,70 m e 1,75 m e dizer que tem altura média. Ou seja, ele não tem mais de 1,70 m e 1,75 m. Ele tem ali agora o que? Uma categoria, uma qualidade. Altura, média. Médio, alto, alto e aí por diante. O que é que acontece com isso? Eu perco informação. Porque aquele cara que tem 1,70 m e aquele que tem 1,75 m vai estar na mesma classe agora. Né? Só que um que tinha 1,75 m é mais alto. Mas agora, transformando isso em uma variável qualitativa, eles vão estar categorizados no mesmo valor. Então, considere, por exemplo, que a estatura de um homem adulto, que varia entre 1,40 m e 2 metros, quando coletarmos dados dos elementos da população, podemos encontrar absolutamente qualquer valor dentro desse intervalo. Caso não queira usar dados em seu estado bruto, quantitativo, podemos transformar a variável em qualitativa, categorizando em grupos, por exemplo, 1,40 m ou 1,60 m. É uma categorização muito alta aí, né? A não ser que faça sentido para o seu negócio. Tudo vai depender do seu negócio. O grande problema é o quê? Você repare, no entanto, a quantidade de informação que é perdida nesta transformação. Perceba que perde-se informação. Beleza? Então, uns conceitos aqui de estatística inferencial. Quem causa e quem sofre efeito, né? A estatística inferencial nos permite fazer inferências sobre características da população a partir de dados da amostra. Assim, podemos tomar decisões mais adequadas e ainda fazer previsões. Na maioria das vezes, a análise inferencial, temos duas variáveis e investigamos a ocorrência de algum tipo de relação entre essas variáveis. Um tipo de análise inferencial que a gente faz é exatamente essa correlação. Quando uma variável aumenta, a outra aumenta. Por exemplo, correlação entre peso e altura. Quanto maior a pessoa, maior o peso das pessoas, né? Provavelmente existe uma correlação aí. Agora, o grau dessa correlação é que a gente vai aprender a medir mais na frente. Então, assim, temos que identificar essas duas variáveis como independentes e dependentes, né? Para definir qual teste estatístico inferencial utilizar, é preciso caracterizar as variáveis, ou seja, é preciso que você saiba quem depende de quem, né? Por exemplo, peso e altura. Eu aumentar o peso de uma pessoa não necessariamente aumenta a altura dela. A gente sabe disso, né? Senão eu já estava comendo bastante.
eu já estava alto bastante, né? Agora, se eu aumento a altura de uma pessoa, consequentemente leva a aumentar o peso, porque a massa corporal vai aumentar, né? Mesmo que você não seja muito gordo, enfim. Então, um exemplo aí também. Quem seria variável dependente? Quem seria variável independente? A variável dependente é aquela que depende da outra variável. E a independente, que o próprio nome diz, independe. Nesse caso aqui, ó, precipitação e crescimento de plantação, né? Quem sofre o efeito aí? Quem sofre o efeito é a variável dependente que sofre o efeito. É a plantação que cresce. Mas por quê? Porque antes existe uma causa, né, que é a precipitação. Então, a causa no outro exemplo, a altura. Né? Quanto mais alto, eu levo a aumentar o peso também. Então essa seria a variável independente. E o peso depende, vamos dizer assim, de certa forma, da altura. A variável que a gente chama de independente, normalmente o x, representa a que causa o efeito, né? E sendo também conhecida como variável explicativa ou preditora. Está se juntando todos os conceitos aí, mas de forma a grosso modo, tá? Porque existe na estatística duas coisas que são diferentes também, que uma coisa é a correlação, a relação entre duas variáveis, né? Entre causa e efeito, né? E existe também o impacto de uma variável na predição de outra, em ser preditora quanto a outra. São coisas que a gente vai discutir mais em detalhes na frente. Então, a variável dependente, geralmente a gente chama de y, sofre o efeito. Se a gente está adiantando um pouco de estatística inferencial, né, que vai discutir mais à frente. Mas já é uma introdução, né, à estatística inferencial. E é muitas vezes chamada de variável resposta. Então vamos ver nessa tabela aí vários exemplos. Né? Precipitação leva ao crescimento de uma plantação. O solo, a qualidade dos frutos. Temperatura, a abundância de uma espécie. Dose de medicamento, cura de uma infecção. A depender não, né? Localização do imóvel, preço do imóvel, ou seja, a mudança de local do imóvel muda o preço, né? Escolaridade que a pessoa tem e o salário que ela tem. A gente pode ter também mais de uma variável independente x que vai causar o efeito em uma única análise. Por exemplo, o crescimento da plantação pode ser influenciado pela precipitação e pela temperatura. Então, vai existir aí uma ponderação da precipitação e da temperatura, né, no resultado que será o crescimento da plantação. Então, de uma população, amostramos alguns elementos e é destes elementos que extraímos as variáveis, certo? No exemplo, o elemento é quem? A plantação. E as variáveis extraídas são a precipitação nela e seu crescimento. O quanto se precipitou, quanto ela cresceu. Cada plantação, para cada plantação, né? Cada plantação são os elementos. Para cada plantação, eu tenho duas variáveis. Precipitação e quanto ela cresceu. Para cada pessoa, eu tenho peso, altura. Então a pessoa é o elemento, certo? A amostra, conjunto de pessoas da população. E a população, todo o conjunto. E aí, pessoal, continuando a revisão, agora falando de normalidade, testes paramétricos, né, a distribuição normal, também conhecida como a gaussiana, né, ela representa uma das distribuições de probabilidades mais utilizada na estatística, porque ela tem um comportamento, melhor dizendo, que é muito se repetido na natureza, né? Foi percebido que vários eventos naturais seguem uma distribuição normal, principalmente quando essa amostra, ou melhor dizendo, a quantidade de elementos é grande, né? Então, o que aconteceria se a gente fosse representar em um gráfico de frequência, né, em um histograma, uma variável quantitativa que tem uma distribuição normal, né? Ia acontecer isso aqui, ó. Ia acontecer isso aqui, né? O desenho da representação da frequência da variável seria como uma curva em formato de sino. Você tem nesse A aqui
um histograma mostrando a frequência de pesos, né, de um grupo de pessoas. Né? O que está dizendo aqui? Ó, que imagina que o peso, né, indo de um certo valor inicial a um valor final, e que nesses intervalos aqui, a quantidade de pessoas com aquele peso, vamos supor que aqui seja 50 e aqui seja 150, né? Então, vamos dizer que ali a quantidade de pessoas estava ali entre 70 e 80 quilos, né? A maior quantidade de pessoas. Então, com a distribuição perfeitamente normal aqui, no formato de sino, né? E isso é uma premissa, inclusive, para muitos testes paramétricos, né? Então, análises estatísticas inferenciais paramétricas, quando se fala isso, aprenda paramétricas, baseada em parâmetros, como por exemplo a média, né? Ela tem que obedecer, ela tem essa premissa aí, como já havia dito, né? E está aí também nessa primeira informação, uma premissa para a realização dessas análises estatísticas inferenciais, que a gente vai estudar lá na frente, né, gente? Aqui, essa parte aqui é apenas um conceito. Como a gente estudou distribuição normal, por ser uma distribuição muito comum, eu adicionei ela agora aí. Eu já adicionei ela, né? Aqui eu trago o quê? Uma amostra grátis do que se vai estudar lá na frente, né? Que é exatamente essas análises inferenciais, né? Teste T, análise de correlação, entre outras. Então, quando há violação aí dessa premissa, né? Quando você não tem uma distribuição normal, a gente recomenda o uso de técnicas não paramétricas, né? Porque essas técnicas, elas não têm isso como pré-requisito. As técnicas não paramétricas, elas partem de outros princípios, elas utilizam, elas comparam rankings, né? Ou média dos rankings dos elementos. Então, são técnicas que a gente não vai neste curso trazer em detalhes, mas vou apenas mapeá-las para as técnicas paramétricas que a gente vai estudar. Não? E também não iremos estudar neste curso todas as técnicas paramétricas existentes, mas as principais, os testes T e a análise de correlação, alguns testes de quadrado, enfim, tem alguns testes que a gente vai trazer, e eu trago alguns testes não paramétricos, né? Não a fundo, mas apenas citar, que podem ser utilizados, e tem também formas diferentes de fazer isso. Você pode utilizar uma coisa chamada amostragem bootstrap, que a gente também vai comentar lá na frente, onde você pode fugir, entre aspas, digamos assim, de utilizar técnicas não paramétricas. É meio que como você tentar transformar aquela amostra não normal, né, em uma distribuição normal e comparar aquela amostragem de bootstrap, né? Também não se preocupa com isso agora, beleza? Então, de forma geral, para cada análise paramétrica há uma não paramétrica. Por exemplo, o teste U de Mann-Whitney, ele é uma análise não paramétrica que é correspondente ao conhecido teste T de Student. O teste T de Student, gente, ele vai fazer uma comparação entre médias, certo? Entre dois grupos, imaginem dois grupos de elementos, seja de que for, e um grupo tem uma média e o outro tem outra média. Um exemplo, vamos lá. Você é professor de duas turmas, A e B. Cada turma tem 100 alunos, 50 alunos. E você aplica a mesma prova para cada turma, né? Então, uma turma tem uma média 8,3, a outra turma tem a média 8. E aí? A turma B é melhor do que a A? Vamos dizer que a B teve 8,3. A gente sabe que 8,3 é maior do que 8. Mas isso foi por causa da prova ali. A gente pode considerar que aquela turma é melhor do que a outra, né? Se eu reaplicasse aquela prova ali do mesmo assunto, mas que com questões diferentes, por exemplo, será que eu teria novamente a turma B sempre à frente? Então isso é o que a gente vai estudar. É um exemplo. A gente vai trazer outros exemplos aí.
Então, durante a formulação do questionamento que a gente quer responder, a gente pode definir o quê? Primeira coisa, sintetizando tudo, né? A população-alvo onde se dará a amostragem dos elementos. Qual é a população-alvo? Aquilo que a gente já vem estudando, o que é que você quer analisar? Alunos do professor. Tiago, pronto. Eu tenho 2 turmas, é a minha população. Então, se eu vou analisar todos os alunos, eu estou analisando a população. Né? As variáveis de interesse a serem extraídas dos elementos amostrados. Né? O que é que eu vou extrair de cada aluno? A nota que ele tirou. A análise estatística que corresponderá à sua pergunta. Ou seja, que tipo de análise eu vou fazer? Eu vou usar uma análise de correlação, o que é que eu quero para responder a minha pergunta, o que é que eu quero saber, né? Primeira coisa de tudo que você vai fazer é qual é a pergunta, o que você quer fazer. Não é simplesmente pegar um conjunto de dados, plotar um gráfico lá, e o gráfico dos dados, olha aí a média, olha a mediana, olha o desvio padrão, sim, e aí? Não, eu quero só descrever, você quer só descrever? Beleza, então resuma os dados aí, tire as medidas, né? As medidas estatísticas, né? Plote as variáveis, principais variáveis. Massa, faça até correlação entre elas, veja se existe possíveis correlação. Massa, e aí? Não, descrevi. Agora eu vou dizer, essa variável, esse conjunto de dados tem características assim, assim, assado por causa disso. Esse conjunto de dados é disperso, não é disperso. Então isso tem uma variância maior, né? E por isso, e por aquilo. E aí você vai, de acordo com o negócio também que você está fazendo, né? De que área você está analisando, você vai chegar a certas conclusões e pode até apenas com descrição dos dados você já pode tomar algum tipo de decisão sobre aquilo ali, né? Você tem que entender qual é o negócio. O negócio é muito importante na análise de dados. Sem você saber entender o negócio, não faz sentido o que você vai fazer. Você vai estar basicamente com um bocado de números, um bocado de dados, né? Você pode até pensar assim, dados por si só não tem significado. Aí a informação que você tem a partir daqueles dados já começa a ter um certo significado. Mas o melhor é o quê? O conhecimento, né? Que eu vou poder ter para poder tomar decisões futuras. Então, o método de amostragem que você vai utilizar, também vamos estudar mais à frente, e o tamanho amostral, que vai ter também cálculos específicos para cada situação. Se eu vou fazer análise de correlação, se eu vou usar um teste T, né? Qual o grau de confiança que eu quero, né? Qual o tamanho do efeito, a gente vai estudar tudo isso. Então não se preocupe, tudo será abordado mais na frente. E aí a gente traz 2 exemplos aqui. Um exemplo é o seguinte, a pergunta é essa, a temperatura influencia na produção de tomate em plantações do Brasil? Essa é a pergunta. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, quem é minha população? Alvo. É cada plantação de tomate no Brasil. Se você tiver como analisar todas elas, perfeito. Se não, vamos fazer uma amostragem aí, ou por região, estratificada. Aí você vai decidir. Ou aleatória, totalmente aleatória. Eu vou fazer um sorteio aqui, vou saber quais são as plantações de tomate. Uma vez levantadas todas, por exemplo, quais serão aquelas que eu vou avaliar, né? Então a gente teria como população-alvo todas as plantações de tomate instaladas no Brasil. As variáveis de interesse a serem extraídas são o quê? A temperatura, né, e a produção de tomate naquela região. Aí, o interessante aí era que se você fosse fazer uma análise dessa, você não ia só no Nordeste, por exemplo, sei lá, ou só numa região, porque a temperatura é semelhante. Era bom, seria interessante, né, sensato que você diversifique diferentes temperaturas, diferentes locais do Brasil, já que é um país continental. Né? E aí você iria conseguir ver se existiria diferença entre a tomate plantada lá no sul, a tomate plantada lá no Ceará, onde você vai ter provavelmente diferentes temperaturas. Né? Você vai analisar essa temperatura por dia, qual foi a temperatura média do dia e quanto de tomate foi produzido ali, não sei. Não sei como seria a plantação de tomate, né? É aquela história, né? Você tem que entender do negócio. Aqui no exemplo do material, eu não tenho nem como dizer, né? Qual é a produção de tomate como é feito, porque eu não tenho conhecimento do negócio, né? É só um exemplo.
Então, nesse caso, a variável independente, que é quem causa o efeito, é a temperatura. Será que a temperatura influencia, né? E a dependente seria a tomate. Ambas variáveis devem ser obtidas de cada plantação amostrada, né? Ou seja, de cada plantação eu tenho que tirar a temperatura que se teve ali naquela plantação, talvez a temperatura média durante toda a plantação. Posso estar falando besteira aí, né? Se alguém da área entender. E também tirar quanto de tomate, né, foi realizado ali. Então, a depender, nesse caso aqui, aparentemente, pelo que o exemplo traz, você vai usar uma regressão linear simples, né? Que a gente vai conceituar apenas lá na frente, né? A gente vai estudar mais análise de correlação, que é outra coisa. Aqui é uma relação de causa e efeito, diferente de análise de correlação. Agora basta definirmos o método de amostragem e fazemos o que? Um tamanho amostral. Dizer, qual é o tamanho da amostra, qual a quantidade, qual será a quantidade de plantações de tomate que a gente vai precisar para se ter uma análise adequada, né, de observações. Entre tudo isso, a gente vai ter que garantir, ou seja, verificar a premissa da normalidade, ou seja, eu vou pegar todas as temperaturas, né? Todas as temperaturas de cada plantação de tomate, né? Ali, claro, para cada temperatura eu tenho para cada plantação de tomate eu tenho uma temperatura. Isso eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu vou usar a temperatura média, sei lá, vamos supor aqui que a plantação de tomate ali dura 2 meses, sei não. Então você vai ter a plantação de tomate ali naquela temperatura média durante aqueles 2 meses. Eu vou usar média ou usar mediana? São essas decisões que você já pode tirar apenas com análise descritiva. Você vai pegar todas as temperaturas daquela plantação e vai tirar ali, analisar inclusive todas as temperaturas, né, que você teve diariamente ali, e dizer, ou até mesmo hora por hora, se você tiver como coletar isso, tirar uma média daquilo ali, ou usar a mediana, né? Ver a variação de todas aquelas temperaturas, por exemplo, eu estou indo até mais profundo aqui, para cada plantação, mas no fim das contas eu tenho que ter o quê? Um número, uma temperatura que seja ligada diretamente à quantidade de tomates que foram geradas naquela plantação ali, específica, vamos dizer, de junho a agosto de um ano tal, durante aqueles 2 meses. Então eu tive uma produção X. E aqui eu só estou considerando a temperatura. Mas você sabe que outras variáveis vão poder influenciar. Mas nesse caso, eu estou considerando, desconsiderando as outras variáveis e olhando apenas para a temperatura e a plantação do tomate. Né? Então você vai verificar se, pronto, peguei uma temperatura para uma plantação de tomate. Beleza. Fazer o mesmo para todas as plantações de tomate. No Ceará, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em São Paulo, no Rio, no Norte, no Pará, no Amazonas, onde quer que seja. Né? Sei lá, em Roraima, aí lá vem para Paraíba, ou seja, vai variando ali aquelas temperaturas. E aí todas essas temperaturas de cada plantação de tomate eu vou verificar a distribuição dessas galera. E verificar se essas temperaturas têm a distribuição normal. Assim como o número também de produção de tomate. Beleza? No Brasil, as pessoas do sexo masculino apresentam um QI, um coeficiente de inteligência médio, diferente de pessoas do sexo feminino. Aí, nesse caso, o que é que a gente vai ter? Cada elemento da população é uma pessoa. A gente vai ter que a população-alvo são todas as pessoas do Brasil. Se você conseguir fazer isso, você tem a população, senão você vai ter que tirar uma amostra. As variáveis de interesse a serem extraídas de cada elemento amostrado vão ser o quê? O sexo da pessoa e o QI. Então, o sexo vai representar uma variável, e nesse caso qualitativa. Perceba que agora eu já estou trabalhando com 2 variáveis diferentes. No exemplo anterior eu tinha 2 variáveis quantitativas, né, e contínuas. Temperatura é contínua. Né? Temperatura pode ser um valor fracionário. A produção de tomate, no caso a produção de tomate não, né?
Produção de tomate quantitativa mais discreta. Você pode até considerar a temperatura também sendo um valor inteiro, não teria problema. Né? Não considerar 17,5 graus. Isso é uma decisão sua de negócio, porque você entende que essa pequena variação de temperatura aí também é conhecido já na literatura que não faz diferença. Então, você está 17, 17,5 não vai fazer diferença no final. Né? Mas a produção de tomate, acredito que por número de tomates, você não produz meio tomate e bota para vender no supermercado. Meio tomate, né? Que é onde é que a gente estava? Sim. Aqui a gente tem uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Né? A qualitativa que é o sexo, a qualidade, e a quantitativa que é uma nota, um valor, né? Que é o QI. Nesse caso, o que é que a gente quer saber? Se a variável independente, aquela que não depende, né? No caso, o sexo. O sexo não depende da nota, claro. O cara tirou 10 é homem? Não, necessariamente. Pode ter um homem que tirou 10 e um homem que tirou 0. Né? Então é independente. O sexo é quem pode ser, não está nem se dizendo que pode ser, que cause aí um efeito, né, sobre o QI. Por exemplo, o homem vai causar qual efeito? Tende a ser maior ou tende a ser menor. Né? A mulher tende a ser maior ou tende a ser menor. Então, ambas variáveis devem ser obtidas de cada pessoa mostrada. Vai se fazendo um mapeamento, certo? Imagine aí numa planilha mesmo você colocando homem, QI tal, homem, QI tal, mulher, QI tal, mulher, QI tal, mulher, QI tal, e aí você vai fazendo. Né? E aí? A gente vai ter uma variável qualitativa independente, X, com dois grupos, que vai ser o quê? Homem e mulher. E uma variável quantitativa dependente, Y, que a gente vai verificar se há diferenças entre esses dois grupos. Você vai separar o grupo dos homens e os grupos das mulheres, por exemplo, e tira a média do QI dos homens e a média do QI das mulheres. E aí a gente pode usar como análise estatística o quê? Um teste T de Student, que é o mais simples, um dos primeiros que a gente estuda, né, na estatística inferencial. Eu trago para vocês logo depois de análise de correlação. Então, o teste T de Student. O teste T de Student. Beleza? O que esse teste vai fazer? É mais ou menos o exemplo das disciplinas que eu dei. Né? Os dois grupos, ela seria turma A e turma B. Né? E aí a gente vai estudar aqui esses testes, porque tem o teste T de Student para amostras pareadas e amostras independentes. A gente vai discutir isso mais à frente, não vou falar agora não, para não confundir vocês. E que é o teste T pareado, que seria outro teste. Né? Então agora, para definirmos a gente tem que definir o quê? O método de amostragem. Como é que a gente vai fazer essa amostragem? Se é por região, a gente só pode ser do Brasil, a gente tem que pegar uma... É interessante que a gente seja uma amostra proporcional, né, pela população e que seja aleatória. Né? E aí a gente vai ter também o tamanho da amostra, a depender do teste. Teste de Student com o grau de confiança, tamanho do efeito, entre outras coisas. A gente vai discutir o tamanho da amostra. Tudo isso a gente vai discutir mais à frente. Então, dentre as etapas, inclui-se verificar a premissa de normalidade para a correta definição da análise estatística. Beleza? Então, vamos parar por aqui. E na próxima aula, a gente vai falar de alguns softwares gratuitos e já vai entrar e mostrar um deles, que é o que a gente vai escolher aqui para este curso. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui.